Ah, que loucura que foi essas últimas semanas, cara. Primeiro dia de volta, acabamos de mandar nosso primeiro treino aí de volta do Hyrox São Paulo. E, cara, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, falar um pouco o que foi essa prova, porque, cara, foi uma loucura. E aí, bom, eu tô com o meu computador aqui do lado, porque sou um cara que eu penso muito, tem muitas coisas na cabeça, então eu preciso anotar tudo que eu preciso falar, tudo que eu quero conversar com vocês, assim, e deixar isso aqui documentado. É, e, cara, então eu acho que vamos começar pelo. Qual eram os meus objetivos, né? O que eu queria para essa prova. Cara, eu treinei muito para essa prova, treinei muito duro. Foram semanas bem intensas, de muito treino, treino muito pesado, horas e horas de treino e acertando, comendo certinho, dormindo, tentando dormir o máximo possível também. Tudo tentando fazer o melhor que eu podia ali nessa preparação. E, cara, realmente foi uma das melhores preparações que eu já fiz na vida, assim, foi, foi muito bom, muito bom. Eu tava me sentindo muito confiante, cara, eu comecei a correr muito mais rápido. Meu pace que eu tava correndo para 5:30 no Hyrox, eu comecei a correr para 4:30, 4:20 nos simulados e nos treinos, então cara, a minha evolução estava muito rápida na corrida, nos exercícios, o sled, treinando sempre muito acima do peso, tudo. Eu sabia que eu conseguia fazer abaixo de 1:15, até 1:15, 1h15. Esse era o ponto, ali era a minha meta, só que eu sabia que eu conseguiria fazer mais. Então aquilo ali era meu limiar de tipo assim, cara, é aqui. Então esse era o meu objetivo para essa prova. Fazer tudo limpo, tudo certinho, correr o máximo, fazer tudo dando certo, esse era o objetivo. E, e cara, essa prova, como vocês viram, foi uma loucura. Tudo deu errado, tudo foi diferente do que eu tinha planejado. Foi a maior briga mental, o maior desafio mental que eu já passei na vida. Acabei terminando a prova em 1h33, 10 minutos a mais do que eu tinha feito no Hyrox Rio de Janeiro, em que eu tinha me preparado só 5 semanas no ano passado. Depois que eu saí do esqui, eu não fiz a contagem certa de voltas. A ideia era a seguinte, né? No Hyrox São Paulo, vou fazer aqui para vocês verem um pouco melhor. Então o Hyrox é uma arena, né? Tem a pista de corrida em volta e dentro é onde ficam os exercícios. E aí você dá a volta na corrida, faz a sua corrida e depois você entra por um portal, que é o espaço de entrada, faz o exercício, sai pelo de saída e volta a correr. A questão é que o ponto de entrada, o fluxo de corrida era esse. Você saía daqui, entrava aqui no exercício e a de saída estava mais para frente. Então você saía, passava pelo portão de entrada já, na hora que você ia dar a volta. A ideia não era contar a quantidade de voltas. Não deveria contar a quantidade de voltas que eu tinha que dar. Eu devia contar a quantidade de passagens que eu dei pelo Win, que é esse portal do Win. Então, a primeira eu fiz certa. Fiz lá, beleza, entrei, fiz o esqui. Saí do esqui, no momento que você sai do portal, da Rock Zone, que é o lugar onde eu falo os exercícios e tudo mais, na hora que você sai de lá e sai para correr, você já passa uma vez pela porta de entrada, o número 1. E aí você dá a volta, passou 2 vezes. Na terceira volta, na hora que você vê ela na terceira vez aqui, o portal do Win, você tem que entrar. Eu não fiz essa contagem certa, eu contei 3 voltas, não 3 passagens pelo Win. Eu não contei a primeira, que é no momento quando a gente sai, a gente já passa por aqui. Para mim, aquilo ali não estava contando. Então eu peguei, eu saí, eu dei uma volta, 2 voltas, já era para entrar, eu dei mais uma volta, e aí depois eu entrava.
Eu tava correndo a 4h30, 4h20 a corrida. E eu tava olhando eu comecei a olhar no relógio, que eu tava marcando stopwatch. Tava marcando 6 minutos na volta. Eu comecei a perder a cabeça. Falei, cara, isso aqui não tá tendo sentido. O que tá acontecendo? E aí eu entrava. E eu via as pessoas que eu tava passando por elas durante a prova e elas já estavam na base. Eu falei, não, os caras entrou errado. Eu comecei a duvidar do tempo. A minha cabeça começou a... Eu perdi a noção das coisas. As coisas começaram a dar errado. E aí, beleza, eu fiz o sled depois, o sled push. Saí, fui pro pool. Dei as 3 voltas erradas de novo, fui pro pool. E aí, cara, fazendo o pool, a corda do sled ficou presa. O sled começou a vir na diagonal, eu tive que ir lá tirar a corda, voltei. E aí, cara, nesse momento, a minha cabeça já começou a, a bater muito comigo. Tipo, ver todo o preparo que eu tive, todo o treino que eu tive, a dedicação de todos esses meses, e ver que o melhor que eu poderia entregar ali, a melhor, o tempo que eu queria fazer, que eu conseguiria fazer, aquilo ali já não ia ser mais real, tudo que eu havia esperado, que eu queria para essa prova, começando a desmoronar ali na minha frente durante a prova, e cara, você tá ali se matando. A minha cabeça começou a, cara, querer, já começou a querer desistir. Minha cabeça naquele momento já, a prova começou, foi começando a parar de fazer sentido pra mim. Tendo tudo dar errado ali, aquilo ali começou a mexer muito comigo. Cara, na saída, na metade do burpee, quando eu tava fazendo, tava finalizando, eu já tava vendo a reta pra chegar na saída. Eu tava fazendo, eu comecei a passar mal. Comecei a sentir um calor a mais, assim, minhas forças meio que indo embora, como se a minha pressão estivesse caindo, assim. E aí eu fui fazendo, na hora que eu terminei o burpee, eu apoiei na grade, assim, passando mal. Nesse momento eu comecei a ficar puto, porque tava tudo desmoronando na minha frente. Eu tava quase, naquele momento ali eu tava quase desmaiando, assim, eu comecei a passar mal, dei uma respirada, chegou um cara lá pra me dar um suporte, ele jogou uma água em mim, falou se eu queria uma água, eu aceitei, eu joguei uma água no rosto, e e aí a minha cabeça nessa hora, cara, chega, isso aqui já deu. Aquela hora a gente já tava na zona, o burpee, né, a gente tava na zona 4, tinha mais metade da prova pra fazer. Depois que eu voltei a correr, depois do burpee eu dei uma volta. Nessa outra volta eu parei, comecei a passar mal no meio da corrida, vomitei. A única coisa que passava na minha cabeça era: não desiste, não desiste. Só não desiste, não desiste. Mais uma, mais uma, mais uma. Eu, foi uma completa luta mental para não desistir a prova inteira. Assim, acho que eu devo ter feito uns 150 wall balls de 100, assim, deu muito errado. E depois cheguei na linha de chegada, eu só, cara, morri. Caí no chão. O cara veio lá me dar uma ajuda. Falou pra eu sentar na cadeira, me deu gelo, coloquei gelo no corpo inteiro. Com certeza a prova mais difícil da minha vida. No meio dela, muita coisa, foi uma briga de teve muitas brigas na cabeça. A equipe que tava lá, o Thomas que tava gravando pra mim, o pessoal que veio me assistir, o Rico, eu só pensava, cara, eu não posso desistir no meio dessa prova. E ao mesmo tempo, eu pensava, que é esse projeto se eu desistir agora? É... Veio todas essas pessoas aí para me assistir, para ver, para produzir esse conteúdo, para produzir isso comigo e eu vou desistir aqui agora, cara. Não posso desistir. Que história que eu ia contar com essa prova? E foi só no final dela, assim, que as coisas começaram a fazer sentido. Quando eu completei.
que a história que eu ia contar era exatamente a história que eu estava vivendo. Não era sobre as expectativas e as coisas que eu tinha colocado sobre mim e os objetivos que eu tinha para essa prova, e sim o fato de eu estar fazendo ela e fazendo o meu melhor naquelas condições. Em tudo que estava acontecendo. E contar essa história. Porque é isso, é esse papo verdadeiro, é essa troca, cara, que eu quero ter. De realmente construção de uma história honesta e mostrando os desafios, mostrando a realidade. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Era pra correr 8 quilômetros, acho que eu devo ter corrido por volta de uns 11. Na prova, como eu acertei a primeira e a última, uns 11 quilômetros. E fazendo as contas ali depois, provavelmente eu teria batido o tempo de 1:15, teria feito ali para 1:13 de prova, tempo total. Teria sido um tempo que realmente, cara, ficaria muito feliz de ter alcançado. Mas essa prova me ensinou muitas coisas. Muitas coisas. Me ensinou sobre o processo das coisas, o processo da vida, que nem sempre realmente as coisas acontecem do jeito que a gente quer e que a gente imagina. O que importa é que a gente tá lá, tá fazendo e não vai desistir. O que importa não é as expectativas necessariamente que a gente só colocou pra gente, que a gente tá ali, é sobre cumprir, fazer e dando o máximo da gente. Tem coisas que a gente não controla, a gente não tem na mão. Desde o começo eu entreguei essa prova pra Deus e durante ela também eu prometi pra Ele que eu não ia desistir. Eu saí um cara diferente dessa prova. Muito mais confiante porque, apesar de tudo, eu fiz uma prova mais difícil do que o Hyrox. E me sinto muito mais confiante porque eu não desisti, porque eu aguentei, porque eu fiz acontecer. E foi um absurdo. Eu vou performar, eu quero performar, é isso que eu gosto desse desafio. Mas eu entendi que o que eu tô construindo já é a minha história e é o processo das coisas. E que não tenho que tentar controlar tudo, tem coisas que não vão controlar, eu preciso fazer e dar o meu máximo ali. Então essa prova foi muito especial pra mim. E tô muito animado aí pra esse ano, né? Tem Hyrox ainda não acabou, esse é só o começo. Então temos Hyrox São Paulo aí de novo em outubro e depois Hyrox Rio de Janeiro em novembro. Então vamos lá, tenho esse tempo aí a mais para treinar e para melhorar todas essas coisas e conseguir ir atrás dos meus objetivos ainda. O objetivo é o mesmo, eu quero conseguir uma bandeira no Hyrox. E eu vou treinar não para conseguir o terceiro lugar, eu vou treinar para conseguir o primeiro. Sempre. Que é isso, esse é o objetivo. Essa é a saga atrás da bandeira do Hyrox. e é isso. Temos por volta de 5 meses até lá. E vambora. Vambora.